Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Proc, sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada aí nos próximos. Lembro que essas informações são tanto do nosso setor de análise quanto do mercado, tá? Vamos direto já aqui para os destaques de macroeconomia brasileira e mundial. Com certeza, os principais destaques foram relativos à questão da inflação. Aqui no Brasil, nós tivemos deflação, o IPCA teve uma queda de 0,68% em julho, né? Foi o menor número já divulgado desde o início da série histórica em 1980. Nós sabemos, né, que boa parte desse impacto foi em função da redução do ICM para combustíveis, para energia elétrica, e como, claro, a inflação estava muito alta, isso acaba ajudando também nesse momento, né? Não temos como cravar que isso vai se manter uma visão mais de médio prazo, 12 meses, 24 meses, mas no curto prazo é positivo isso sim, né? A gente saúda aí essa queda na inflação e essa deflação, né? Possivelmente a gente pode ter o mesmo movimento em agosto, mas, como a gente comenta sempre, né, pessoal, a tendência do Brasil é uma tendência inflacionária. A gente pode ter alguns meses, né, pouquíssimos meses na série histórica com deflação, mas a tendência inflacionária isso acaba sendo positivo. Nos Estados Unidos também nós tivemos uma queda ou uma desaceleração importante na inflação. A gente pega o CPI, por exemplo, que são os preços ao consumidor, é um dos principais indicadores que o Fed usa para definir se vai aumentar ou baixar juros, e ficou estável, né? Enquanto o mercado esperava uma alta de 0,2%. Os preços aos produtores também não subiram muito, e de uma forma geral, daqui a um pouco a gente já pode cravar, vamos dizer assim, a mesma coisa que aqui no Brasil. É que lá os dados estão um pouco mais difusos ainda e a economia está mais forte, né? Então pode ser que a gente tenha um impacto maior ainda na questão da inflação, dos juros, mas as notícias de uma forma geral foram bastante animadoras na última semana, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, tá? Nós vamos ter essa semana, é a semana que oficialmente inicia a campanha dos candidatos que vão concorrer a eleições em outubro. Temos também a divulgação do IBC-BR, que é a prévia do PIB, vai ser divulgada essa semana, e a ata do FONC, né, que fez a elevação de juros, que subiu em 75 pontos percentuais o juro americano na última reunião, e claro, a última semana de resultados aqui no Brasil. De uma forma geral, né, pessoal, os resultados foram positivos, até porque a maioria das empresas que divulgaram resultados negativos, daquelas que a gente recomenda ou acompanha, a gente já esperava que fossem divulgar resultados negativos, e não teve nenhuma surpresa, foi muito pior do que a gente esperava, não, né? Mas, por outro lado, na ponta positiva, nós tivemos algumas empresas divulgando resultados até melhores do que a gente estava esperando, como, por exemplo, a BB Seguridade e o próprio Banco do Brasil. Nessa semana a gente tem resultados de CSN, tem resultados de Itaúsa, né? Outras empresas também têm resultado de IRB, né? Saiu uma informação na sexta-feira que o IRB deve anunciar na segunda uma emissão de ações, né? Que a gente já tinha comentado que poderia acontecer em função da possível necessidade de ter um aumento de capital para a empresa ficar enquadrada em relação à questão de liquidez, né? Eles já tiveram que fazer um aumento recentemente, e a gente permanece, né, pessoal, com a mesma visão em relação à empresa. Eu lembro a todos que quando começou toda essa confusão lá em 2020, a gente recomendou venda das ações umas 3 vezes pelo menos, né? A gente depois foi tirar a restrição das ações quando eles conseguiram se enquadrar o ano passado, né, em relação àquela questão da SUSEP, e mais nós já tínhamos comentado, quem quer colocar IRB na carteira, coloca uma posição pequena, né, 0,5%, 1%, porque apesar do pior já ter passado, existia essa possibilidade de fazer aumento de capital, então não é uma surpresa isso, né? Ninguém pode dizer que foi surpreendido com essa notícia. O que talvez possa trazer um pouco de surpresa é a questão do preço, né? Porque o que foi comentado, inclusive, foi no Brasil Journal, que seria a R$1, né? Que seria em torno de 50% abaixo do preço atual, tá? Vamos ver o que a empresa vai falar, né? Possivelmente pode ser esse valor, né?
até porque se eles fizessem menor do que isso, né, dado ao histórico aí da empresa, né, uma diferença menor, né, não teria demanda aqui, até porque eles poderiam ou devem captar em torno de um bi e meio, né, então é possível que a gente tenha assim essa super diferença, né, em relação ao preço de mercado, em relação ao preço de emissão, que poderia fazer a ação cair 40%, 50% já essa semana. Tá? Inclusive, a gente vai divulgar um relatório e um vídeo essa semana também comentando sobre esse caso do IRB aqui para os nossos clientes. Então, é negativo, mas como eu falei, nenhuma surpresa, porque isso aqui a gente já vinha comentando já há algum tempo. Tá? Em relação à última semana, né, pessoal, o Ibovespa subiu aqui 5,91, no ano sobe 7,58, no SP em reais, né, que seria o IVVB aqui subiu 1,42, no ano cai 18, o dólar caiu de novo aqui 1,91, no ano cai 14, o IFIX teve uma boa alta 1,9, no ano sobe 2,36 e o Bitcoin, apesar da alta semanal de 3%, no ano está caindo em torno de 50%. Tá? Acho que acabou ficando aqui um pouquinho em cima, acho que todo mundo enxergou. Em relação aos ativos, né, pessoal, quando a gente olha com uma visão mais de médio prazo, eu trago sempre aqui a avaliação dos nossos analistas. Aqui nós temos o Ibovespa, esse aqui é o gráfico semanal. Claramente o Ibovespa rompeu aqui esse canal de baixa de curto prazo, está em tendência de alta no curto prazo, e pode buscar essa casa aqui dos 115, 116 mil pontos, rompendo aqui ele também indica uma tendência de alta para o médio prazo, né? O dólar está em tendência de baixa no médio prazo, acho que no gráfico diário fica até melhor da gente olhar. No médio e no curto prazo o dólar está em tendência de baixa, né? Pode buscar aqui graficamente onde ele já bateu em maio, já bateu em abril, já bateu no final aqui de março, que seria na casa dos 4,70, 4,80, e o IVVB, que é o SP em reais, também está em tendência altista, né? Se a gente olhar tanto no médio prazo quanto no curto prazo, esse aqui é o gráfico semanal, ele está nesse canal aqui altista. Esse aqui é o gráfico diário do IVVB, mostrando tendência de alta. Então, tendência de alta para o IVVB, que é o SP em reais, para o Ibovespa no curto prazo, e para o dólar tendência de baixa, com uma visão aqui mais de curto prazo. Eu lembro que nós temos estratégias aqui de médio e curto prazo. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição um relatório de performance, né, que fala a respeito dessas estratégias, e a gente positivou em todas as estratégias. A gente estava negativo em opções, positivamos, né, o swing trade está em torno de 10%, rastreador 5%, o long short 6%, deu uma pioradinha essa semana, opções 16%, e vocês podem pegar cada uma das nossas estratégias aqui, clicar, eu quero ver o swing trade, tem explicação, e vocês vão ver que todas elas a gente tem um desempenho bastante satisfatório, mesmo com operações com perda junto que vão ocorrer, claro, né? Todas elas com desempenho bem acima aí do benchmark, quando a gente considera desde julho de 2017, que foi quando a Capitaliza começou a mandar essas recomendações. E vou deixar para vocês também aqui o cupom, né, o Dia dos Pais, que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa, né? Eu lembro que essa promoção vai até o final do dia de hoje, domingo, né? Quem quiser aproveitar, tem essas operações, essas estratégias de médio prazo, tem as de longo prazo também, que depois eu vou comentar um pouco mais a respeito. Aqui nós temos os principais destaques de alta e de baixa, né? Os destaques aqui de baixa, DOTS, Aeres, Natura, XP e Oi, né? Vale a pena comentar a respeito dessas empresas aqui. DOTS já tinha divulgado uma prévia operacional fraca, mas vai divulgar resultados essa semana. Segunda-feira, amanhã, ela divulga resultados. A Aeres teve prejuízo, resultado fraco, e a Aeres reduziu o guidance, né? Reduziu a expectativa de resultados para esse ano. Os custos já estavam atrapalhando, não foi um bom resultado, a ação caiu 19%. Natura também, a gente já esperava resultados fracos, né? Foi o que aconteceu. E novamente na Avon, né? Caiu muito na Avon, principalmente na Europa, né? Quase 26% a receita, os custos aumentaram também, e com isso a Natura teve prejuízo de 766 milhões de reais. Eu já comentei algumas vezes aqui sobre o caso da Natura, a gente gosta demais, já acompanha há muito tempo, desde o início da Capitalizo a gente acompanha a Natura. A gente inclusive avisou quando a Natura fez a compra da Avon que ia ser desafiador,
né, e que ia demorar um tempo para eles conseguirem fazer a integração. A integração está até melhor do que o esperado. Quando a gente olha, por exemplo, a parte de sinergias, as sinergias estão melhores do que o esperado, mas talvez o mercado tenha se empolgado demais achando que a Natura já ia entregar resultados agora. E a gente não pode esquecer que teve a crise também, teve inflação, né, e a Natura acabou sendo impactada por todas essas questões, mas a gente continua gostando do fundamento da empresa aqui para o longo prazo, né? Mesmo com esses resultados negativos. E claro, né, pessoal, isso pode mudar, né? Tanto uma empresa que divulga resultados bons, a gente pode mudar para um fundamento negativo, e aquela empresa que divulga resultados ruins, a gente pode divulgar também, pode mudar essa perspectiva, mas não é o caso ainda aqui da Natura. A XP divulgou resultados bons, né? Quando a gente olha na última linha, o lucro subiu em torno de 7%, chegou a R$1 bilhão. A questão é que quando a gente olha a parte de despesas comerciais, gerais e administrativas, está muito pesado, subiu 41%. A XP fez algumas aquisições, novos negócios. A gente sabe que existe um incentivo muito grande por parte da corretora para o crescimento dos escritórios, até porque tem uma concorrência pesada de outras corretoras, dos bancos também, e especialmente do BTG, né? Isso impactou demais os resultados, né? O mercado não gostou, as ações caíram 18,9%. E tivemos Oi, né, pessoal? O Oi também divulgou resultados fracos, que era esperado, né? Quando a gente pega a última linha, o prejuízo foi de 321 milhões, a receita caiu quase 37%, chegou a 2,7 bi. Agora, quando a gente olha o negócio core da empresa, o negócio principal, que é principalmente a parte de fibra ótica, os resultados subiram, né? A receita subiu 32,6%, chegou a 1,5 bi, mas a gente não pode esquecer, isso nós já comentamos algumas vezes também, que a partir do momento que a Oi sair da recuperação judicial é uma nova empresa, né? Então, existe risco, sim, né, disso, porque ela vai ter um formato diferente do que ela tinha antes, e aí ela vai começar a competir com o restante aí do mercado. Tivemos aqui a Positivo, principal destaque de alta, divulgou resultados muito bons, principalmente quando a gente olha em termos de projeção dos novos negócios, aqueles negócios que dão mais resultado, a parte de servidores, Internet of Things, a parte que eles vendem para o governo, né, que vendem para empresas, porque a gente já comentou algumas vezes que é complicado vender para pessoa física, principalmente quando tem que comprar produto em dólar e vender em real. Inclusive no vídeo de sexta de barganhas eu falei a respeito disso, né, e eles aumentaram a projeção de uma maneira considerável para as receitas em 2022. O mercado gostou, as ações subiram quase 28%, a Apvida também nos surpreendeu aqui de maneira positiva. A gente sempre comentou que preferiria que a Intermédica tivesse comprado a Apvida e não ao contrário, porque a gestão da Intermédica era melhor. E em termos de serviço também, a gente não gosta do serviço que é apresentado por Apvida, entende que vai ter dificuldade para ter essa integração, essa sinergia com a Intermédica, mas os resultados foram bons, né? O lucro caiu em torno de 12% só, mesmo com uma pressão absurda de custos, né? E nós tivemos um crescimento da receita, subiu mais de 100%, em torno de 150%. E aqui dois dados bastante positivos, né, que o mercado gostou demais. Primeiro, a adição de novos planos de saúde, que chegou em torno aí de 140 mil planos no trimestre. E tivemos redução na sinistralidade. Tá? A maior parte das empresas que a gente acompanha aumentou a sinistralidade, no caso da Apvida caiu, então o mercado acabou gostando, as ações subiram bem. A Armac também divulgou resultados positivos, a ação subiu quase 17%, o lucro líquido subiu 185%, chegou a 31 milhões de reais. Né? A empresa conseguiu aumentar muito bem a receita e também diminuir a alavancagem, mesmo com algumas aquisições que foram feitas aí no período, e eles devem continuar fazendo aquisições, até porque é um segmento que é bastante fragmentado, tá? Apesar da concorrência forte, né? A gente pega o Grupo Simpar, por exemplo, que tem uma concorrência mais direta aqui com a Armac, né? É um mercado que tem bastante coisa aqui para crescer. Banco do Brasil, né, pessoal, talvez tenha sido a cereja do bolo aí quando a gente olha em termos de resultados bancários. A gente já esperava Banco do Brasil e Itaú divulgando resultados mais positivos, que foi o que acabou acontecendo. O lucro líquido chegou a 7,8 bi, 54% de alta, e o ROI chegou a patamares de banco privado, quase 21%. Isso deve sustentar bons pagamentos de dividendos aí nos próximos trimestres. E a Porto Belo também divulgou bons resultados,
né, conseguiu repassar preços, mesmo com aumento de custos, mas esse tipo de empresa que trabalha com acabamento, ela tem mais facilidade de repassar preço do que empresa de construção civil, por exemplo. Né, o lucro chegou a 52 milhões de reais. Em termos de dividendos, temos aqui algumas ações ficando ex-proventos aí essa semana. Metalúrgica Gerdau, aqui tem as Datacom, né? Dia 15, Taesa dia 15, dia 16, Engie Enspardini e Unipar, Minerva dia 17, BB Seguridade, dia 18, Banco do Itaú e no próximo dia 22, o Banco do Brasil. As nossas carteiras de longo prazo também estão performando bem, né, pessoal? Quando a gente olha mais por análise fundamentalista de longo prazo, né, as carteiras, as principais aqui, elas positivaram, tem carteira de renda fixa, fundos imobiliários, de fundos de ações, e temos as principais carteiras de ações. A internacional está negativa, a gente viu que lá fora está caindo bem, né? Tivemos a queda do dólar, ainda assim a nossa carteira em reais está caindo só 2,3%, contra uma queda de 18,8% do S&P, e desde que a gente montou a SP em reais, né? Desde que a gente montou a carteira em 2020, a nossa carteira mais nova de ações, 94 contra 67 do IVVB, que é o SP em reais, então bem acima, que é o que acontece com todas as nossas carteiras, tá? Todas estão positivas aqui esse ano. Carteira Thiago Prux, que é uma carteira global 6,1, Micro Small Caps quase 11, dividendos 19,3 e a Top Crescimento 0,2%, né? Destaco aqui a carteira de dividendos, que no longo prazo pode ser que não vá render mais, mas ela tem uma estabilidade muito boa, né? Tá nas máximas históricas aqui a nossa carteira. Em termos de dividendo, é possível que esse ano seja o melhor ano da carteira que desde 2018, né? As informações vão estar todas aqui na descrição do vídeo, assim como os nossos contatos. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente. Vindo para mais resultados, né, pessoal? A Ferbasa já era esperado, divulgou resultados positivos. A receita subiu 80% no trimestre. E aqui, até para eu facilitar na hora de falar, tá, pessoal? É sempre comparando o primeiro trimestre, o segundo trimestre desse ano em relação ao segundo trimestre do ano passado. A receita aumentou, o lucro disparou, né? O ferro cromo teve uma baixa e teve uns 4, 5 aumentos aí nos últimos anos, né? Teve resultados bastante positivos. E o que acontece, né, pessoal? No caso da Ferbasa, não tem muita necessidade de investimento. A gente acredita que devam ter mais pagamentos de dividendos extraordinários esse ano. A Arezzo também surpreendeu, né, tanto relacionando os resultados com o ano passado e especialmente com 2019. O lucro líquido disparou, né? O lucro líquido chegou a 160%. Em relação ao mesmo período do ano passado, de alta, né, 123 milhões, e todas as linhas da Arezzo tiveram um bom crescimento, e a Arezzo foi impressionante, né? Em nenhum momento, mesmo com crise, aqui a empresa vendeu menos ou lucrou menos, não sofreu muito pouco com os impactos aí da crise. BB Seguridade, que eu já tinha comentado, né, o lucro líquido subiu quase 90%, os prêmios também explodiram, principalmente quando a gente pega na parte ligada ao rural, né, que é o principal mercado aí do Banco do Brasil. A mesma coisa, né, uma empresa enxuta, não tem necessidade de investimento, o Banco do Brasil vai querer bastante dividendos e a gente imagina que eles vão pagar também dividendos acima do esperado. E tanto o Banco do Brasil quanto o BB Seguridade aumentaram guidance, né? Eles esperam resultados ainda melhores para 2022 e, como eu falei, isso é importante em função do pagamento de dividendos. Itaú também divulgou bons resultados, o lucro líquido subiu 17,4% e o Itaú também aumentou guidance, né? E normalmente é difícil isso acontecer porque o Itaú é mais conservador. Então ficou bem claro, Itaú e Banco do Brasil com resultados mais positivos, né? E Bradesco e Santander, até pela própria forma, né? Eles têm um pouco mais de risco, né? A gente pega o Santander, por exemplo, empresta muito para financiamento de veículos, com resultados aí mais fracos, mas no geral os resultados foram positivos dos grandes bancos também. O BTG aqui, né, pessoal, destaque positivo, o lucro chegou a 2,1 bi, subiu 26%, a receita subiu 20% e nós tivemos também melhoria, né, em termos de receita em todas as linhas de negócio do Banco BTG. Santos Brasil também divulgou resultados positivos, subiu 32% a receita, o lucro líquido subiu quase 70%, chegou a 102 milhões, e a gente já comentou algumas vezes, o Santos Brasil fez um trabalho muito bom nos últimos anos, fez emissão de ações, conseguiu melhorar a governança, conseguiu melhorar os resultados e também aumentou os preços agora, né? E acabou compensando
as importações menores com exportações maiores. Esperamos em breve, aí, quem sabe nos próximos meses, alguma novidade em relação à questão da privatização do Porto de Santos. Minerva também divulgou resultados muito fortes, né? Eles aumentaram o market share de novo, já tem em torno de 20% no mercado de exportação da América do Sul, é a maior disparada, a receita líquida subiu 34%, né? Chegou a 8,4 bi, o lucro chegou a 424 milhões, uma alta de 264%, ainda embaladas, né, pessoal, essas empresas, né, especialmente aqui a Minerva, né, que não trabalha com processados e outros produtos, né, como JBS, como Marfrig. O preço do boi ainda está alto no mercado internacional, isso acabou ajudando bastante a Minerva. Tivemos já Brasil Foods, resultados fracos, né, prejuízo de 468 milhões, né, praticamente dobrando o prejuízo em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida cresceu 11,2%, mas os custos dos produtos vendidos subiram 15%. E a gente já comentou algumas vezes, né? A linha de negócios do que a Brasil Foods tem de frango, pessoal, prejudica muito os resultados, porque o milho continua com um preço muito forte e a gente brinca que frango é o milho com asas, né? Então não adianta, né? Por mais que ela cresça a receita nesse segmento, os custos estão subindo mais, ela não consegue repassar preços, os resultados acabam sendo negativos. A gente gosta mais de outras empresas. Magazine Luiza e Via divulgaram resultados fracos, né? O destaque aqui do Magazine Luiza foi o crescimento de 22% nas vendas do Marketplace, e Via, né, as vendas em mesmas lojas que tiveram um crescimento aqui de 12%. Tiago, mas tiveram um resultado fraco, o que aconteceu com as ações que subiram, né? Então, apesar desses resultados fracos, que já eram esperados, não era novidade para ninguém, a gente já vem acompanhando as vendas, né, brutas, né? Porque o que aconteceu? As vendas líquidas, elas diminuíram, a gente teve aumento de custos, teve muita coisa aqui impactando. Por outro lado, as vendas brutas aumentaram e a gente já está acompanhando algumas empresas, né? Nos últimos meses as vendas estão boas no segundo semestre, o segundo semestre é bom para o varejo, tem a questão do auxílio, isso tudo, claro, além da queda grande que essas ações tiveram nos últimos trimestres, aí acabou ajudando, por isso que elas subiram bem. Unipar também divulgou resultados positivos, né? Não decepcionou, lucro subiu 118% e nós tivemos, né, a receita subindo bem no mercado brasileiro, no mercado internacional, até porque PVC e soda cáustica, né, continuam com preços bastante atrativos, e divulgou aqueles dividendos gordos ali que eu mostrei para vocês. E o Grupo Mateus também, que foi outro destaque positivo, né? A gente já tinha comentado que não gosta muito desse segmento, mas o Grupo Mateus é um destaque, né? E boa parte dos problemas que o grupo teve foi porque cresceu muito rápido, né? Mas eles têm uma proteção muito boa, já que eles querem crescer no Norte e Nordeste, diferente de outros grupos que querem crescer no Brasil todo. Então eles acabam protegendo, né, melhor essa área de atuação deles, e é uma empresa bem redondinha, tá? Teve problemas sim, mas como eu falei, mais relacionados à questão desse crescimento muito acelerado, são dores do crescimento, como a gente brinca, né? E a empresa também conseguiu repassar esses custos inflacionários e acabou divulgando bons resultados em todas as linhas de negócio. A empresa cresceu, a gente pega só no atacarejo, teve uma alta de quase 40% das receitas em relação ao mesmo período do ano passado. Destaques internacionais aqui, Disney, né, pessoal, também que teve uma melhora de resultados em praticamente todas as linhas de negócios, né, e os streamings aqui da Disney pela primeira vez aí ultrapassaram o Netflix, o número de assinantes chegou a 221 milhões, né? Então foi um trimestre muito forte, né? Os últimos 3 trimestres não foram bons da Disney, esse segundo trimestre foi muito forte. E tivemos a Aramco, né, pessoal, que é a maior empresa do mundo de petróleo, divulgou resultados muito fortes, né? O lucro subiu 90% em relação ao segundo tri do ano passado, chegou a quase 49 bilhões de dólares, né? Isso reforça o que a gente já vem comentando, que o setor de petróleo está muito forte, e a gente entende que essas empresas aqui vão continuar divulgando bons resultados. Muita gente nos perguntando sobre a S Brasil, eu vou fazer um vídeo falando sobre ela também na sexta, eu vou colocar ela junto aí nas barganhas, e ela informou a compra do complexo eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino, né? Em torno aí de 2 bilhões de reais, e além disso assume uma dívida de 928 milhões.
e a gente viu as ações caindo, porque a empresa vai fazer mais uma emissão de ações, eles já tinham feito recentemente uma, né, para ter dinheiro para sustentar essa aquisição aqui, tá? Isso traz impacto sim no curto prazo, e mesmo que seja de curto prazo, isso pode fazer com que as ações performem mal também, que foi o que aconteceu nas últimas semanas, mas nesse vídeo, na sexta, a gente comenta mais sobre a AS Brasil, tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e, como eu falei aqui na descrição, né, tanto o nosso e-mail quanto o nosso contato pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem sempre à disposição para nos contatar. Um grande abraço, uma ótima semana e ótimos investimentos. Até mais!